Salve, salve, senhoras e senhores. Eu sou Vasco Vasconcelos. Estamos aqui com dois queridos amigos, dois irmãos. Fúvio Rebouças, que é um amigo parceiro e que depois de tanto tempo ser enganado por nós, me trouxe o parceiro e sócio dele, nosso irmão Ernesto Schlesinger. Tá vendo? Tá ótimo. Dois amigos queridos, eles tiveram uma ideia incrível e eu gostaria que eles contassem para nós melhor um pouquinho dessa ideia, que é a Jequitibá Investimentos. Como é esse projeto maravilhoso que vocês criaram? Bom, eu vou começar falando aqui. Obrigado, Vasco. É uma honra estar aqui com você. Né? A gente escolheu você, inclusive, para poder fazer esse primeiro programa da Jequitibá Investimentos, a TV Jequitibá. Primeiro de muitos, que espero que seja o primeiro de muitos. E essa ideia, ela nasceu basicamente de uma grande amizade que o meu sócio e eu temos, o Fúvio. Nós somos amigos há mais de 40 anos e o Fúvio, ele trabalha na área de advocacia, direito, etc. Ele trouxe uma grande ideia para mim. Eu sou um executivo da área financeira. Ele trouxe o tema, que seria trabalhar com investimentos em ativos judiciais, que a gente vai ter o prazer daqui a pouco de explorar um pouquinho mais. E na hora, quando ele começou a contar essa ideia para mim, na hora eu falei, pô, Fúvio, vamos fazer uma fintech com esse produto, porque é um produto que está iniciando no Brasil, é um produto genuinamente brasileiro, até por isso que nasceu o nome Jequitibá, né, que é uma árvore genuinamente brasileira. Uma das ideias foi a dele, de trazer esse nome para a empresa. E a gente se juntou nesse projeto, que agora já começa a rodar, já começa a criar um certo volume, e para isso que a gente está aqui, para poder explicar exatamente o que seria esse produto. Fúvio, explica um pouquinho, esclarece um pouquinho para mim e para todos que estão nos ouvindo, o que são esses ativos judiciais, como isso rola, porque eu também não entendo muito, né? Eu sou um alfaiate, né? Imagino que todos aqui queiram um pouquinho mais de informação. Então, é interessante, Vasco, também agradeço a tua acolhida aqui, sua, do Sérgio, do Guilhermo. Para a gente é realmente um prazer estar aqui, discutir um pouquinho com vocês, estar sendo recebido aqui na casa de vocês, para a gente é um motivo de honra. A sua dúvida é uma dúvida de muita gente. É interessante que a gente possa, conversando aqui com você, explicar um pouquinho de como é que funciona isso, o que são esses ativos judiciais, por que eles despertam tanta curiosidade, tanto interesse aí nas pessoas. A Jequitibá Investimentos é uma junção de uma área jurídica com uma área financeira e ela tem o objetivo de oportunizar a antecipação de valores para os detentores desses ativos judiciais. Ativos judiciais são, em regra, quaisquer créditos originados, gerados de uma ação judicial. Quando você chega ao final de um processo judicial, ou próximo ao final de um processo judicial, no qual você foi bem sucedido, você tem um ativo judicial, você tem uma expectativa de um crédito. E a Jequitibá Investimentos, ela vai entrar justamente oferecendo a oportunidade de você, que tem uma expectativa de realizar aquele valor em 2, 3, 4, 5 anos, antecipar essa realização. A ideia é maravilhosa. E você resolver, de repente, algum problema, você ter alguma oportunidade, conseguir fazer daqueles valores alguma outra coisa. Para poder fazer algum investimento que consiga alavancar o negócio dele. Né? Existe mais do que um ativo judicial? Quais são os tipos? Então, os ativos judiciais, eles se encontram em algumas áreas do direito. Então, nós temos ativos judiciais, por exemplo, nas ações trabalhistas, quando um autor, reclamante que se chama na Justiça do Trabalho, quando o reclamante ele vence um processo contra uma empresa na qual ele trabalhou, prestou serviços e tem algum crédito ali, vai gerar um crédito trabalhista, então é um ativo judicial trabalhista. Nós temos as ações administrativas, quando os servidores públicos movem ações nas várias esferas, municipal, estadual, federal, autarquias estaduais, autarquias municipais, autarquias federais, o INSS, por exemplo, é uma autarquia federal. Então existe uma série de ativos judiciais em várias áreas do direito. E aí a gente pega essa oportunidade de crédito e transforma, e o Ernesto pode falar um pouquinho mais sobre isso, num produto financeiro. Então o nosso papel é esse. Sem dúvida, o que o Fúvio falou é muito importante trazer isso para um mundo real. Não é que não seja um mundo virtual ou qualquer coisa nesse sentido, mas desmistificar esse produto, né?
e ele acaba sendo um produto de altíssima atratividade, né? Vamos dizer assim, ele tem um altíssimo grau de atratividade para investidores. Sim. Né? Ele não só é atrativo para quem está vendendo esse direito creditório, né? São palavras assim até um pouco mais temperadas, mas a pessoa que detém esse direito, ele vende esse direito para um terceiro, que seria, no caso, um investidor, e ele acaba virando um grande produto de renda fixa dentro do mercado financeiro. A ideia aqui é realmente explorar esse mundo, que hoje é um mercado gigantesco no Brasil. A gente vai poder explorar um pouco sobre números, etc. E trazer essa oportunidade para o investidor de renda fixa. Que tamanho é esse mercado? Olha, hoje nós estamos falando aqui de um mercado de mais ou menos 180 bilhões só de direitos creditórios, de precatórios estaduais e municipais. Né? Esse é um estoque hoje que você tem, que precisa ser amortizado, ser pago pelo governo para essas pessoas que detêm esse direito creditório. Se a gente somar aí os federais, como não existe estoque de precatórios federais, porque o governo federal ele acaba quitando isso de uma maneira muito mais rápida, aí estamos falando de um mercado quase 2, 3 vezes maior do que esse, certamente. Sensacional. É muito interessante. Quer dizer que o precatório pode representar ganhos para quem vende e para quem investe também? Ou só para quem vende? É uma operação que pode ser muito interessante para todas as partes envolvidas. Principalmente para quem investe, pelo que eu estou vendo. Para quem investe e para quem também tem a sua venda, para quem faz a venda do produto. Esse é um dos pontos que a gente gostaria de esclarecer, porque quando a gente fala de uma venda de ativo judicial, por vezes fica uma impressão de que é um grupo de investidores ou grandes bancos, financeiras, que querem fazer da utilização do seu poder econômico uma forma de vampirizar aquele coitadinho que levou muitos anos para conseguir obter o seu direito. E a realidade não é assim, Vasco. O que acontece? O mercado pode ser extremamente atrativo também para aquele que quer ceder o seu direito, para aquele que quer vender aquele ativo judicial para um investidor. Por quê? Até porque ele resolve o problema dele também e pode ir para outra área. Exatamente, né? Exatamente. As ações judiciais no Brasil, elas são ações judiciais que levam muito tempo para chegar ao seu final. Isso por uma série de razões, não é uma crítica ao Poder Judiciário, é simplesmente uma constatação de um fato. As ações são morosas. Nós temos poucos servidores públicos trabalhando, nós temos muitos processos, então são poucos magistrados, poucos desembargadores. Eu acho que a pandemia veio atrasar um pouco mais, né? Embora tudo tenha ficado um pouco mais na parte de home office, mas eu acho que acumulou um pouco mais o serviço, ou não, me corrija se eu estiver enganado. Na verdade, a gente tem dois mundos. A gente tem um mundo dos processos, que a gente chama de processos físicos, que tem aquela tramitação ainda tradicional, que são mais antigos e que, portanto, não foram ainda migrados para o sistema eletrônico, e tem justamente o mundo dos processos digitais. Os processos mais recentes, eles já são totalmente informatizados, o servidor pode trabalhar de casa, muitos, inclusive, estão até hoje trabalhando, desde o início da pandemia até hoje, trabalhando em sistema remoto. E aí nós temos dois produtos, então, nós temos um produto que era os antigos, que é um processos antigos, e os novos, que são dois times de resolução, digamos assim. São. E os processos demoram muitos anos, né? A gente está falando de processos que levam mais de duas décadas e meia para chegarem ao final. O que acontece? Um servidor que entra com um processo lá pelos seus 45, 50 anos, se nós formos considerar 20, 25, 30 anos de tramitação de processo, a gente está considerando que no final, quando ele estiver próximo de realizar aquele crédito, ele já tem mais de 70 anos, 75, 80 anos, né? Da vida útil, digamos assim. Da vida útil. E aí entra Rubem Alves, né? Rubem Alves, quando fala que aquela criança que comia desbaragadamente, despreocupadamente as jabuticabas que estavam no seu pote, quando ela vai se aproximando do final do balde, que ela vê que naquele balde só restam poucas jabuticabas, as escolhas precisam ser mais seletivas. Ela começa a aproveitar um pouquinho mais de cada fruta, começa a sentir realmente o sabor, começa a verificar
coisas que ela não se preocupava quando era mais jovem, né? Na verdade, a vida toda é assim, né? Sem dúvida. Se nós analisarmos, a gente trabalha, e quando chega aos 70, 80 anos, a gente escuta, eu trabalhei, agora eu vou curtir, mas e aí a vida termina. Então, às vezes, isso é uma boa oportunidade, uma oportunidade excelente para quem tem um produto desse, coloca no mercado, alguém, obviamente, vai aproveitar essa oportunidade, investir no negócio, a pessoa realiza aquilo ali, pode aproveitar a vida, pode investir em outros negócios, assim, não só para ela, como para a família dela, e como para os projetos dela. Quer dizer, acho que é bom para o mercado, né? Acho que é bom para todo mundo. Esse é um ponto importante colocar, eu gosto sempre de frisar muito, eu converso muito com o Fúvio sobre esse tema, porque a maneira como essas pessoas que chegaram já numa certa etapa da vida e têm esse direito e ainda ficam aguardando, a maneira como eles enxergam esse mercado ainda para eles é um negócio que não funciona muito na cabeça deles, né? Por todas as razões do mundo, mas a principal é de que existe uma figura do lobo mau que está querendo pegar um dinheiro dele. A Jequitibá Investimentos, ela está tentando exatamente demonstrar o contrário. Você vai ter um dinheiro, você vai ter uma antecipação agora na qual você vai poder realizar alguns dos seus projetos pessoais e não ter que ficar aguardando muito mais tempo, eventualmente até nem usufruir desse valor, né? Que é uma maldade. Mas o sistema, ele é perverso nesse sentido. Empresas como os bancos que fazem esse tipo de trabalho, eles são vistos como um lobo mau para esse tipo de mercado, né? Então a Jequitibá Investimentos está aqui exatamente para tentar reverter não só essa imagem, como também levar um produto interessante para o investidor. O Fúvio, sabendo como se trata de valores a serem pagos pelo Estado, como funciona essa dinâmica? É a mesma para federal, estadual, municipal? Qual o nível de segurança que a Jequitibá passa para o seu cliente, né? É esse cliente que está com esse ativo na mão. Os ativos judiciais, eles estão entre os produtos de maior segurança, com toda certeza, Vasco. Por que tem tanta segurança? Porque ele passou pelo crivo e pela análise de várias instâncias dentro do Poder Judiciário. Uma ação, ela enfrenta toda a fase que nós chamamos de fase probatória, que é aquela fase inicial. Depois de todas as provas produzidas, aquela ação vai receber uma sentença, que é proferida por um magistrado de primeira instância. Depois disso, ela vai ser, muitas vezes, principalmente quando o Estado está envolvido, nós temos uma segunda instância a ser enfrentada. Essas ações elas vão ser reexaminadas pelos tribunais. Esses tribunais têm a sua composição de magistrados também, que são os desembargadores, vão olhar novamente tudo aquilo que foi produzido de provas, vão reexaminar tudo aquilo que foi processado, vão proferir os seus acórdãos. Essas ações, invariavelmente, é muito raro isso não acontecer, vão a Brasília, elas são submetidas ao crivo do Poder Judiciário numa outra instância, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, STF, cada uma com a sua composição de 11 ministros. E aí, então, ela pode ter uma decisão definitiva, que é aquela que a gente fala que transitou em julgado, onde não cabem mais recursos, e passa para a sua fase de execução. Depois, na fase de execução, ela ainda vai ser examinada para verificar a questão dos valores. O que foi ganha, a ação foi julgada procedente, ela tem realmente o seu mérito reconhecido. Passa-se ao exame de qual valor cabe àquele que está demandando, qual o valor que cabe àquele servidor público ou aquele cidadão que demandou contra o Estado. E depois vai passar por todo esse trâmite novamente, chegando até Brasília e identificando qual é o valor. Ou seja, quando nós chegamos nessa fase em que o valor está estabelecido ou muito próximo de ser estabelecido, nós tivemos praticamente 2 idas por todo o sistema judiciário, tanto do mérito quanto da execução. Então é um produto altamente seguro. Aquele valor é um valor que realmente está correto. Foi submetido a esse crivo muitas vezes. Bom, digamos que eu, Vasco Vasconcelos, queira agora, eu estou num momento de investimentos, né? Estamos abrindo, inclusive, filial em Brasília até o final de setembro, se Deus quiser, no máximo início de outubro, e eu quero realizar. Eu tenho um ativo desse, procuro vocês, que eu confio, eu sei do trabalho sério, é um especialista na parte financeira e é um advogado excepcional, reconhecido, e além de ser 2 queridos amigos. Eu quero colocar para vocês qual é o próximo passo, como eu realizo isso. Não, no caso, você entrando em contato com a Jequitibá vai fazer uma análise do ativo que você possui,
as características e também o tempo existe uma estimativa de tempo para recebimento desse valor. Esse ativo vai entrar em negociação junto com os parceiros investidores da Jequitibá, né? São parceiros que hoje compram esses papéis, compram esses direitos creditórios e nós vamos fazer uma proposta para você, uma proposta extremamente justa. E você pode falar quem são esses parceiros? Em sua grande maioria são bancos ou fundos de investimentos. Ótimo. Tá? Então não dá para dar um banco específico, mas pode ser mais de um. Exatamente. Okay. Existe um hall de investidores interessados. Claro que sempre existe algum banco ou outro que existe uma preferência, uma prioridade pelo relacionamento que a gente tem. Sim, mas é um produto altamente vendável para o sistema financeiro. Por outro lado, se o Vasco ele quiser ser investidor disso, ele também pode ser. Porque esse é um produto de renda fixa, como eu falei. Então aí nós indicaríamos aí os nossos parceiros, onde você poderia, com toda a segurança do mundo, aportar o seu dinheiro e você teria, aí Fulvio, você me ajuda, mas você teria um retorno desse investimento em renda fixa, estou falando em renda fixa, de no mínimo 15% a 20%. Quer dizer, os dois lados, tanto se eu tiver o ativo e quiser negociar com vocês, ou se eu quiser ser investidor, é excepcional. Parabéns, o produto é excepcional. Exatamente. Realmente, eu que sou um leigo na área, sou um alfaiate. Aliás, isso me interessou, porque como eu estou fazendo vários investimentos, depois nós vamos conversar a respeito. Não, com certeza. Sem dúvida, vai ser um prazer ajudar. É totalmente possível as duas situações, tanto você fazer a cessão para uma instituição financeira, como entrar como investidor. Eu só queria retomar um pouquinho a sua dúvida anterior para mostrar que existem algumas diferenças que, inclusive, aumentam um pouquinho essa questão de como o mercado se comporta, às vezes, com alguma crueldade. Um processo que demora, esse período de tempo que nós mencionamos, que é um processo que demora 15, 20, 25 anos para chegar até a decisão final, no caso, por exemplo, de uma ação contra os estados ou municípios, essa espera, a partir desse momento, passa também a ser grande. Para você ter uma ideia, agora, no estado de São Paulo, nós temos um estoque, nós temos uma fila, nós temos uma espera para efetivação do pagamento do estado de um precatório de quase 20 anos. E agora tu me fez lembrar mais uma coisa. Eu ouço todos os dias, né? Nós ouvimos e todos nós sabemos o quanto os estados e os municípios gastaram nessa pandemia, e é um fato, né? Nós todos passamos por um momento que não estava programado, né? Então, eu acho que a falta de caixa, né, no orçamento, ela é notória, né? Nós todos sabemos disso, estamos discutindo isso todos os dias, tentando achar o fundo do poço. Não só do governo, hein? Todo mundo está com falta de caixa. Exatamente. Então, já no passado se demorava 20 anos, 20, 25 anos, eu imagino que esse prazo deve ser alongado agora, infelizmente, para o investidor em renda fixa. Isso é bom ou é ruim? Para quem vai realizar, eu acho que é excelente. Eu, se tivesse um precatório, eu procuraria Jequitibá ontem, não é nem hoje, ontem, porque eu realizaria, né? Mas para o investidor, para o outro lado... É interessante para as duas partes. Interessante para as duas partes. A equação é sempre dinheiro no tempo. Quanto maior for o período a ser aguardado para a realização daquele crédito, maior será o deságio, portanto, menor será o valor pago. Perfeito. Isso não tem como a gente fazer diferente, porque é assim que o mercado se comporta. Agora, realmente, para aquele que está fazendo a cessão, é uma solução, na maior parte das vezes, para o recebimento daquele ativo. E esse produto já existia? Existe um mercado, existe algumas empresas... Porque, desculpa a ignorância, eu achei sensacional. Eu achei uma ideia maravilhosa de vocês dois, principalmente vocês dois se unindo, porque é um exímio na área financeira e um advogado que conhece todas as leis na área de precatório. Então, me esclarece, Ernesto. Já existe esse mercado, mas ele é incipiente, ele é pequeno. Não é que ele é incipiente, pelo contrário, quando a gente fala desse mercado, ele é um mercado extremamente volumoso. Mas ele é um mercado pouco explorado, vamos dizer assim, pouco explorado, e da maneira que está sendo explorado, cria até essa imagem para o detentor do direito, que tem um direito creditório, cria uma imagem negativa, né?
E a Jequitibá está aqui para tentar transgredir um pouco isso daí, inovar um pouco nesse mercado. Ser um parceiro, né? Tanto de quem tem... Exatamente. A nossa ideia é explorar esse mercado, explorar é uma palavra talvez não mais adequada, mas atuar nesse mercado, obrigado. Atuar nesse mercado de uma maneira muito mais parceira das duas pontas, né? Não trazendo o lado negativo de um investidor, que sempre tem esse lado que aparece, né? E ao mesmo tempo trazer a solução para pessoas que realmente precisam. Né? Aliás, me permitam um parênteses. Essa semana, nós estamos gravando aqui, é a semana, agora dia 11 é o dia dos advogados, e 60%, 70% dos nossos clientes são advogados. Quero dar um abraço a todos, em especial a você, meu irmão, né? Obrigado. Que está aqui representando todos. Então, eu aconselharia... Cuidado que ele vai pendurar o terno, né? Eu, inclusive, segurei a carteira, porque falando de advogado... Deixa eu comentar uma coisa com vocês que me surgiu. Falando em advogado, você tem o seu advogado, você tem um precatório, você tem o seu advogado que você confia. Converse com ele, converse com o seu advogado e peça para que ele entre em contato com o Fúvio. Os dois advogados vão saber o que é melhor e vão te apresentar um produto que eu acho que vai atender tanto um lado quanto o outro. Eu acho que é a melhor maneira, porque às vezes as pessoas ficam com medo, ficam receosos de tomar uma decisão como essa, porque envolve família, envolve uma série... Se você tiver o teu advogado, e todo mundo tem, você procure o seu advogado, essa é a semana do advogado, peça para que ele entre em contato com o Dr. Fúvio e as coisas com certeza vão se resolver da melhor maneira possível, porque nós temos aqui um mestre na área de finanças, que é o meu amigo e irmão Ernesto Schlesinger. É isso aí. Nós fazemos questão disso. Não é verdade? Estou errado. Eu sou... É uma operação que ela precisa ter total transparência e as pessoas precisam fazer a decisão, tomar a decisão. Com segurança. De ceder ou não ceder aquele ativo. Nós insistimos para que as pessoas consultem os seus advogados. Cada um desses processos tem o seu patrono, um colega nosso. As pessoas precisam tomar essa decisão de ceder ou não ceder. E ter segurança, né? Ter uma segunda opinião, ter uma terceira opinião. É importante. E elas precisam estar conscientes no momento de tomada dessa decisão. Ou seja, eu estou ciente de todos esses dados, ciente de todas essas informações, eu estou conscientemente com a intenção de fazer a cessão do meu crédito. Isso é fundamental. Não pode haver isso quer falta dizer de transparência nem arrependimento. Vender precatório é um bom negócio. É um bom negócio ou não é um bom negócio? É um bom negócio vender e é um bom negócio para quem compra. A Jequitibá ela faz exatamente esse link, né? Eu gosto de repetir isso porque é importante, porque dá toda a credibilidade que existe uma cadeia, e até retomando um pouquinho também na resposta anterior, que você perguntou do mercado, se já existia, a Jequitibá está aqui também para organizar esse mercado, sistematizar esse mercado. É claro que a gente não tem toda a pretensão do mundo de pegar e abraçar o mercado inteiro, mas a gente quer, na fatia de mercado que a gente trabalhar com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, ele esteja totalmente organizado, esteja totalmente validado legalmente, dê retorno para quem vende, dê retorno para quem compra. Então me diz uma coisa, qual o interesse, Fúvio, Ernesto, dos investidores? Qual o interesse deles nesse negócio? Vocês já completaram um pouco, mas indo um pouco mais a fundo. Qual o interesse que tem um grande banco, um grande fundo, em colocar dinheiro para comprar um ativo como esse? Não vamos ser ingênuos, estamos falando de um negócio que precisa gerar lucro, né? Não só para Jequitibá, mas o lucro dos investidores é o mais importante nessa cadeia inteira. Uma vez que o investidor ele vê um produto seguro, como o Fúvio comentou, um produto que ele está limpo, né? Ele tem... Que vai receber. Que vai receber. Só a longo prazo. Exatamente. E com ele tem um caixa grande. Exatamente. E na hora que ele diversifica, porque o grande investidor ele gosta de diversificar, né? Ele trabalha com renda variável, ele trabalha com renda fixa, ele trabalha com ouro, seja lá o que for, commodity e tal. Entrando ali no espectro da renda fixa, esse é um produto altamente rentável com baixo risco. Então, o próprio banco, ele enxerga isso como um produto maravilhoso para vender isso para um Vasco Vasconcelos ir lá e falar, bom, vou colocar um pouco do meu dinheiro aqui. Ou seja, é um produto muito bom. Sensacional. No ponto de vista do investidor, é isso. Né? Vou trazer um pouquinho o contraponto disso, Sim. que é
a visão do cedente, é a visão daquele cidadão que esperou tantos anos para poder fazer a realização do seu crédito e agora tomou a decisão de antecipar ou está pensando se aquela decisão de antecipar é a mais correta para ele, se serve para ele, se funciona para o caso dele. Eu sempre digo o seguinte, Vasco, a decisão de você antecipar um recebível, ela precisa ser fruto de uma necessidade. Às vezes você tem alguma conta, alguma obrigação, alguma prestação que ela está lastreada em algum tipo de correção monetária e juros muito alto, e aí você, com uma antecipação, você quita você estanca aquele sorvedouro de recursos que é aquela obrigação, ou então, se não for uma necessidade, é uma oportunidade. Gostaria de pedir para vocês já me comentaram alguns em nossos papos informais, eu gostaria de um exemplificar, um caso concreto, até para dar essa ideia de como funciona de fato e como vocês tratam quando tem uma venda ou compra de ativo. Tem um caso que eu gosto muito, Vasco, a gente chegou a comentar sobre ele, entre outros que a gente fez, mas eu acho que esse caso é um pouco emblemático, porque ele é um pouco como o resumo de tudo aquilo que a gente considera que é a nossa missão. Houve uma procura por parte de um detentor de um ativo, que é um senhor de 87 anos e que tinha esperado muitos anos por aquele momento de realizar o crédito, ainda estava 2 anos longe dessa realização, dessa concretização, e ele estava pensando em antecipar. E quando ele nos procurou, quando ele começou a entender e começou a verificar o que representaria para ele aquela operação, ele se emocionou. E ele falou, eu não sei se eu teria mais 2 anos para esperar, na minha idade, a qualquer momento, eu posso não estar mais aqui, né? E dentro daquela emoção dele, nós percebemos que essa nossa missão era uma missão muito importante. Por quê? Ok, vamos imaginar que o pior cenário acontecesse e ele viesse a faltar. Aquele ativo, ele é passível de sucessão, ou seja, os filhos, netos, a viúva, receberiam aquele ativo. Mas é muito diferente você pagar um herdeiro do que a pessoa receber aquele valor em vida e poder ela mesma destinar para qual finalidade ela gostaria de fazer. Eu acho que a gente resgata um pouco da dignidade do ser humano, da dignidade daquele cidadão, que ele pode receber o valor e falar, filho, olha o que o pai fez para você. Isso aí. Filho, olha o que eu estou deixando para você realizar aquele seu projeto, para você complementar o valor de uma aquisição do imóvel. Enfim, é uma devolução de dignidade. Um parênteses, e eu confesso a vocês, quando eles me convidaram para participar desse momento, que eu não tenho o menor cacuete para isso, mas pelo respeito, pelo carinho e pela paixão que eu tenho por esses dois, quando eles me contaram esse caso, foi o que me levou a tomar essa decisão de estar aqui com eles trocando essa ideia para que eles levassem até vocês eu acho sensacional, essa história é extraordinária. Por favor, te cortei, por favor, termina. Mas é isso. Basicamente é uma devolução da dignidade, para que a pessoa possa ter a chance de dispor daquilo, do resultado daquilo que ela esperou tanto tempo e investiu tanta expectativa, teve tanta vontade de ver acontecer, poder devolver aquilo em vida ainda para a pessoa é uma coisa que justifica todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços aí em construir uma coisa chamada Jequitibá Investimentos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho o maior orgulho de chamá-los de amigo, tenho o maior orgulho de vocês usarem a nossa Joaninha Boa Fortuna. Nós, como Vasco Vasconcelos Alfaiataria, nós temos um orgulho e levamos, né, com honra e dedicação todos os amigos que nos são apresentados. Então eu tenho certeza que vocês serão apresentados para vários amigos, né? Serão apresentados, o boca a boca da Jequitibá vai se espalhar, né? Porque o trabalho de vocês é de excelência e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse primeiro episódio dessa empresa. Parabéns mesmo. Obrigado, Vasco. A gente agradece a acolhida, não só sua, como do Sérgio, do Guilherme. Como o Ernesto colocou no início, a gente reitera a escolha desse local como sendo o local em que o primeiro bate-papo sobre esse mercado de ativos judiciais dentro da Jequitibá. O motivo pelo qual nós escolhemos aqui, a equipe de vocês, o time de vocês, para poder gravar, não foi uma coincidência.
foi uma escolha pensada, porque vocês, dentro da alfaiataria, dentro do mercado de vocês conduzem as coisas no nível de profissionalismo, no nível de amizade que nós gostaríamos de conduzir sempre a Jequitibá Investimentos. Então, essa escolha foi uma escolha muito pensada e nós pensamos exatamente nisso. O que representaria a ideia, o conceito de profissionalismo, de transparência, de amizade dentro da nossa área, em uma outra área? E aí a gente chegou até vocês. Muito obrigado. Ficamos honrados. Sérgio, eu também gostaria honrados mesmo. De finalizar aqui dizendo realmente que a gente agradece demais a família Vasco Vasconcelos como um todo. Estar aqui sempre é uma experiência e serve de exemplo e modelo para a Jequitibá Investimentos, talvez fazer um mercado mais bespoke do mercado de investimentos em precatórios. Eu falei uma palavra em inglês. Perfeito. Apesar do produto ser brasileiro, a oportunidade ela é 100% genuína brasileira, mas o bespoke do alfaiate, o handmade, feito à mão, é isso que a gente quer levar, é transformar realmente esse mercado, e vocês servem de modelo para a gente que agradece. Eu quero aqui agradecer a todos os amigos que nos acompanham há muitos anos, amigos esses que fizeram que esse espaço virasse o nosso hashtag VV & Friends, né? Que é um carinho enorme, inclusive registramos o VV & Friends recentemente, porque é isso, é receber os amigos, essa é a nossa casa, esse é o nosso espaço, essa é a nossa história, essa é a nossa verdade. E é isso que eu vejo em vocês dois. Muita verdade, muita entrega, muito propósito. E parabéns de novo. Que Deus abençoe a vida de vocês e os propósitos e as ações que vocês tomarão e ajudarão quantas famílias aí. Tá? Amém. Parabéns. Estamos encerrando agora esse momento memorável e agradecendo novamente a presença desses dois queridos amigos, agradecendo a audiência de vocês. Um beijo no coração de vocês, um beijo em todas as famílias e vamos em frente. Fé em Deus e pé na tábua.